Vamos discutir agora um pouco do princípio de Arquimedes. Arquimedes era um grego, né? Nasceu na cidade de Siracusa, volta do ano 300 ali antes de Cristo, século 3 antes de Cristo. Nasceu em 287 a.C., morreu em 212 a.C. Foi inventor, matemático, físico, astrônomo grego. Enfim, a gente não sabe muito sobre a infância dele, não, tudo, mas as poucas coisas que a gente conseguiu da antiguidade grega, tudo apontava para ele. As grandes invenções, defesas de cidade, a questão de se usar um espelho parabólico ou escudos parabólicos que refletiam raios do sol e queimavam os barcos que estavam invadindo a ilha. Bem, enfim, essas lendas todas são atribuídas a Arquimedes, né? A utilização de... como é que é o nome do equipamento, meu Deus? Eu não estou lembrado o nome do equipamento, mas é como se fosse um gancho que pegava a ponta dos barcos, puxava eles para cima e fazia com que o barco virasse. Tipo, eu estou num forte, né? O barco vem chegando nesse forte, ele usava o gancho, pegava no barco, puxava o barco para cima e virava o barco. Enfim, Arquimedes foi um cara extremamente sagaz no seu tempo, né? Um brilhante pensador, um brilhante inventor. Então a gente vai tentar explicar um pouco de algum dos princípios que nos foi dado, nos foi entregue por Arquimedes, né? O que foi, desvendado por Arquimedes. Então vamos imaginar que, vamos pegar aqui essa imagem aqui. Eu tenho uma espécie de piscina, né? Um reservatório com água, e a gente tem essa partezinha aqui azul. Essa parte aqui azul é um saco, certo? Um saco bem fino, cheio de água. Vamos imaginar que esse saco está ali, flutuando, né? Ou seja, tem água aqui em cima, tem água aqui embaixo, tem água aqui aos lados, e ele está aqui flutuando. Se ele está ali flutuando, quer dizer que há um equilíbrio entre as forças, ele está ali estático, né? A gente tem um equilíbrio entre as forças, certo? A somatória das forças que atuam de cima para baixo vai ser igual à somatória das forças que atuam de baixo para cima, né? Então, assim, quando um corpo ele vai estar total ou parcialmente submerso em um fluido, uma força chamada força de empuxo vai ser exercida aqui de baixo para cima, que eu vou explicar já já o que é, pelo fluido que age sobre o corpo. Essa força vai ser dirigida para cima e tem um módulo igual a mF, ou seja, massa do fluido deslocada pelo corpo. Então vamos fazer o seguinte, tá vendo aqui, nesse saco aqui que tá paradinho? Vamos retirar esse saco. Vamos supor que fosse possível eu retirar o saco, retirar a água e deixar só o buraco aqui para a gente poder analisar as forças que estão atuando aqui em volta desse volume que seria o saco, né? As forças que atuam aqui na parte de cima, elas vão depender dessa coluna aqui de água, certo? As forças que atuam aqui embaixo vão depender da parte da água que está aqui embaixo e vão depender também, né, da questão da profundidade, né, do meu corpo. Então, quanto maior for a profundidade, maior vai ser a pressão, né? Então eu vou ter uma força maior sendo aplicada ali para cima, né? Pode ver que as setinhas aqui em cima são menores do que as setinhas aqui embaixo, porque as forças que estão sendo aplicadas aqui em cima são menores que as forças aplicadas aqui em cima pelo líquido são menores que as forças aqui embaixo aplicadas pelo líquido. Então, se eu faço o resultante dessas forças aqui, a resultante dessas forças vai ser uma força direcionada para cima, que é chamada força de empuxo, certo? No caso aqui do meu saco, ele tá em equilíbrio, por quê? Porque essa força de empuxo tem o mesmo valor que a força peso desse saco. Se as duas forças, a peso e o empuxo, são iguais, uma anula a outra e o corpo fica ali flutuando como se não tivesse peso, certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente tinha o saco aqui, retirou o saco, vamos colocar uma pedra que possui o mesmo volume e a mesma forma que o saco tinha antes. E vamos colocar aqui, no mesmo lugarzinho. O que vai acontecer? A densidade da pedra é igual a
densidade da água que estava lá dentro? Não, não são iguais, são densidades diferentes. Né? A pedra é bem mais densa do que a água. Consequentemente, a força gravitacional que está sendo exercida na pedra, já que ele tem uma densidade diferente, ia ser maior do que a da água. O empuxo continuaria sendo o mesmo. Por quê? Porque eu botei um objeto ali utilizando o mesmo volume, né, que antes eu tinha. Como resultado, a pedra é mais pesada, então a força-peso seria maior do que a força de empuxo. Então, a força resultante aqui ia promover uma aceleração para baixo, fazendo com que a pedra afundasse. Se ao invés de colocar a pedra, eu colocasse um pedaço de madeira com o mesmo volume e o mesmo formato que o saco tinha antes, o que ia acontecer? A densidade da madeira é um pouco menor do que a da água, ia fazer com que esse meu objeto tivesse uma massa menor, né? Então a força gravitacional ia ser pequena em comparação com a força de empuxo, ia fazer com que esse meu objeto subisse. Né? A força resultante ia gerar uma aceleração para cima, ia fazer com que esse objeto começasse a subir. Né? O que tudo isso tem relação? Bem, o meu empuxo, em todos os casos aqui, o meu empuxo seria o mesmo. Por quê? Porque esse empuxo ele vai estar relacionado com a água que foi deslocada aqui. Tá? Tem relacionada com o volume de água que foi mexido aqui. Né? Esse empuxo ele vai ser igual à massa do fluido que foi deslocado vezes a gravidade. Todos esses objetos, a pedra, a madeira ou o saco, possuíam exatamente o mesmo volume. Só que eles possuem densidades diferentes. Consequentemente, eles possuem massas diferentes. Né? Esse empuxo ele vai ter relação com a massa da água que foi deslocada. Deixa eu tentar... Deixa eu ver se... não tem... É um pouco mais à frente. Mas, enfim, né? Se eu tenho um objeto que ele está aqui, como esse saco, ele está... Ou como essa garota, está boiando aqui paradinha, sem se mover, quer dizer que a força de empuxo e a força gravitacional são iguais uma da outra, ou seja, meu corpo vai estar ali como se não tivesse peso, né? Vai estar ali flutuando bem legalzinho. Né? Então, nesse caso, já que minha força de empuxo é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade, faça essa substituição, eu teria que a força gravitacional ia acabar sendo igual a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Ou, em outras palavras, um corpo flutua, né, ele vai ter um peso de fluido igual ao seu próprio peso, né, quando ele estiver flutuando. Mas caso, né, eu tenha um outro objeto ali, né, com um certo peso aparente, tento, por exemplo, pegar uma bola ou quero levantar uma pedra, né, dentro d'água, essa pedra dentro d'água, ela vai me dar a impressão de que ela é bem mais leve do que fora. Por quê? Porque dentro d'água eu vou ter o empuxo atuando ali. Fora d'água eu estou só com o peso real dela. Né? Mas dentro d'água eu tenho o empuxo, né, sendo exercido ali, facilitando o trabalho. Então, uma pedra dentro d'água, vou estar trabalhando com o peso aparente dela. Não é o peso real, é o peso aparente. É o peso que ela aparenta ter dentro da água. Vai ser igual ao peso real, ou seja, o peso fora da água, menos o módulo da força de empuxo, ou seja, menos o valor que a força de empuxo exerce na água. Vou tentar explicar aqui com essa animação. Deixa eu voltar e avançar aqui e parar. Aqui, ó. Eu tenho essa massazinha aqui, certo? Essa massa pesa 200 gramas. Certo? Ele está aqui, ó, fora da água. Está aqui esse equipamentozinho aqui medir. Eu vou baixar essa massa dentro desse líquido. Como resultado, essa massa de 200 gramas que está sendo enfiada dentro da água, ele vai deslocar o líquido. Então, parte desse líquido aqui, ó, ele vai cair.
Quanto? Exatamente o mesmo volume, não o mesmo peso, mas o mesmo volume que esse objeto tem. Ele vai tirar daqui de dentro o mesmo volume em água. E depois a gente vai ver quanto vai ser a massa que esse volume de água vai ter. Foi. Está entrando e entrou todo. Ó. Quando entrou todo, ó, aqui ficou com 73 gramas. Ou seja, o mesmo volume que esse objeto tinha quando entrou foi o volume de água que saiu, ou seja, foi o volume de água que foi deslocado. Esse volume aqui de água é exatamente o mesmo volume que esse objeto. Esse volume aqui, ó, de água é exatamente o mesmo volume que esse, ó, objeto bem aqui. Ó. Tem exatamente o mesmo volume. Só que ele tem massa diferente. Por quê? Porque essa água que caiu tem a massa de 73 gramas. Esse objeto aqui, ó, que afundou, ele tem 200 gramas. Só que dentro da água ele não está com 200 gramas. Por quê? Porque dentro da água ele está com peso aparente. O peso aparente dele, ó, é de 127 gramas. Se eu somar 127 gramas com 73 gramas, eu vou ter exatamente as 200 gramas que foram aqui para dentro. Certo? Exatamente as 200 gramas aqui para dentro. Ou seja, o peso real, certo? O peso real vai ser igual ao peso aparente, perdão, o peso real vai ser igual ao peso aparente mais o empuxo. Outro exemplo interessante para a gente ver aqui, deixa eu passar a apresentação toda e já eu paro, deixa ele acionar aqui, que é esse de outro lado direito aqui, ó. Vou explicar o que acontece aqui. Deixa ele reiniciar, pronto, reiniciou. Aqui nós temos um dinamômetro, né, que é um objeto que é utilizado para medir força, né, para medir Newton. Pode ser usado para medir peso, coisa assim, que peso é uma força dada em Newton. Esse dinamômetro está preso a um recipiente que está vazio, tipo um balde, que está preso à mesma massa de 200 gramas, certo? Eu vou enfiar esse peso de 200 gramas aqui dentro da água. O que vai acontecer? O volume dessa peça aqui, ó, vai escoar para cá. Vai sair o volume dessa peça aqui, eu vou colocar aqui dentro, vai sair o mesmo volume em água para esse recipiente, certo? Aqui, ó, fora da água, esse conjunto está medindo 3 newtons, né? Ou então 3 nessa marcação aqui do dinamômetro. Quando esse objeto entrar aqui, ele vai estar com um peso aparente. Então, essa medida aqui, ó, ele vai diminuir. Ó, vamos dar play. Tá entrando e... Pronto, encheu. O que estava 3, agora está 2 e um pouco. Ó, tá 2 e um pouco. Então, o que eu estou fazendo? Aqui o objeto aqui dentro. Eu peguei essa água aqui e vou colocar dentro do balde. Ou seja, a água que foi deslocada, eu vou, como se eu estivesse devolvendo ao sistema. Né? Ou seja, eu estou adicionando essa massa de água aqui, ó, que saiu, eu estou adicionando novamente ao sistema. O que vai acontecer? Esse meu objeto vai voltar a marcar o que era antes. Ou seja, o peso real vai ser o peso aparente mais o meu empuxo, né? Ou seja, o meu empuxo ele vai ter relação com a gravidade vezes a massa do fluido deslocado. Quando eu coloco todo o líquido, aqui ó, volta a possuir 3. Certo? Então, esse é o princípio de Arquimedes, né? E é assim que funciona tudo isso.